caçador mais fraco do mundo se tornou o homem mais forte da humanidade. O anime começa com um homem encapuzado andando e encontra um dragão. E só de levantar o braço ele faz o dragão virar poeira. E na cabeça dele ele ainda tá fraco e precisa ficar mais forte. Então aparece um menino de armadura lutando contra um dragão, o nosso protagonista. O dragão joga ele pra longe e quando o dragão vai atacar ele de novo, aparece uma garotinha e mata o dragão com uma incrível facilidade. E ela fala pra ele que ele precisa ficar mais alerta durante as lutas. E ele agradece ela por ter salvo ele. E ela fala que tem que acariciar a cabeça dela para agradecer. E esse é um mundo onde os humanos precisam lutar contra os dragões para poder sobreviver, porque os dragões são os maiores inimigos da sociedade. E só tem duas maneiras de você matar os dragões. A primeira é congelar o sangue deles com uma espada de prata e a segunda é expor eles à luz do sol. Eles voltam para a cidade e todo mundo fica olhando para a menina que tá com Ragna, porque ela é um prodígio e muito nova, já matou mais do que 30 dragões. E é a pessoa que mais matou dragões de toda a cidade. Enquanto eles estavam comendo e se divertindo, um pessoal começa a criticar o Ragna e pergunta se ele tá feliz sobrevivendo das sobras da mesa do prodígio. Mas o Ragna e a Leon nem sabem quem é o cara que tá falando. E ele fica puto porque ele é o segundo que mais matou dragões na cidade. E os amigos dele mandam ele se acalmar e ele vai humilhar o Ragna, que ele só presta pra carregar as malas da Leon. A menina fica pistola e coloca a espada na cara do humano e pergunta o que mais deseja e fala que ela quer ter a força absoluta e que vai caçar o deus dragão. E pergunta se alguém quer se juntar a ela e todo mundo fica em silêncio. E o Ragna fala que vai ir com ela pra qualquer lugar que ela for. E é por isso que ela gosta do Ragna. Depois disso ela fica com sono e chama o Ragna pra ir pra casa. E eles deixam o pessoal falando sozinho. Enquanto ela dorme, o Ragna fica treinando. E ele tem certeza que vai acabar sendo comido por um dragão um dia. Enquanto ele treina, aparece um velho falando que ele não vai ser comido e que ele vai perder a Leon. E começa a ver um monte de gente morrendo, inclusive a Leon. E ele acorda e o velho fala que a hora tá chegando. Ele fica pensativo e sai com a Leon, porque ele vai cozinhar pra ela. Depois que ela come, acaba dormindo no sofá e o Ragnar ela coloca na cama. No outro dia, eles vão pra sede dos cavaleiros encontrar uma missão, mas não tem nenhuma missão lá. E fica todo mundo preocupado, porque sem as missões, eles não vão ter o que comer. O Ragnar e a Leon vão pra fora e o Ragnar percebe que já tem que cortar o cabelo da Leon de novo, porque tá crescendo bastante. Enquanto ele corta o cabelo dela, ele lembra da visão que ele teve. E ele acorda de madrugada falando que sonhou de novo e vai treinar. Enquanto treinava, lembrou do velho falando que ele ia perder a Leon. Mais tarde eles vão pro bar comer de novo e os aventureiros começam a falar de uma cidade do lado que tá sendo atacada pelos dragões. A Leon escuta e fala que tem uma pastelaria boa pra eles ir comer lá, depois de alguma missão. Mas o Ragnar só conseguia lembrar da cena da Leon sendo morta. O Ragnar volta a si depois da Leon encher o saco dele e pergunta se era o número 2 que tava irritando o Ragnar. E ele fala que não era isso. E repara que o Ragnar tá com olheiras e fala que ele precisa descansar. E fica preocupada. E ele pergunta pra ela o que ele pode fazer pra ajudar ela. E ela fala que quando eles se conheceram, ele tava levando uma surra. E ela enxergou um potencial pra ter o mesmo nível de força que o dela. Então ela abraçou ele e falou que vai proteger ele até chegar a hora dele ficar forte. O Ragnar lembra do passado e todo mundo que cuidava dele foi devorado por dragões. E ele acabou ficando sozinho. E apareceu uma criança chamando ele pra ser um caçador de dragões com ela. E fala que não é culpa dele as pessoas próximas dele morrerem, já que quem morre é porque é fraco, e os fortes que sobrevivem aos dragões. E tudo que o Ragnar quer é ficar com ela até ser comido pelos dragões. E lembra da morte dela de novo e acaba acordando de madrugada. Eles vai pra guilda e lá tá rolando uma notícia de que a cidade vizinha foi destruída pelos dragões. E ela pede pro número 2 explicar pra ela o que tá acontecendo. E ele só ouviu falar que a cidade foi atacada por uma horda de dragões depois que escureceu. E depois não teve mais comunicação com a cidade. Depois disso, o Ragnar fica preocupado e fala pra eles correr. E tem um tremor e a Leon vai ver o que aconteceu. Chegando lá, eles veem a cidade inteira e o Ragnar só pensa em fugir. E fala pra Leon que eles precisam correr, porque a Leon vai morrer. Ela fala pra ele não se preocupar, porque ela é forte e não vai morrer. E corre atrás do incêndio. Chegando lá, tem uns dragões matando todo mundo. E geral vê que não tem mais chance. Quando sai um homem de dentro do fogo, e eles perguntam se o cara tava bem. E ele tava coberto de sangue. Mas ele consegue controlar o sangue e acaba matando todo mundo que tava ali. E ninguém entende o porquê tinha um dragão superior naquela cidade. E quando ele vai quase matar o número 2, o Ragnar aparece pra dar uma espadada nele. Mas sua espada quebra e ele ataca o Ragnar, que vai parar dentro do rio.
rio. A Leon manda o número 2 ir buscar o Ragnar no rio, e ela fica brava porque o cara machucou o Ragnar, e fala que vai matar ele. Enquanto isso, o Ragnar tava afundando no rio, e ele começa a lembrar que depois que ele perde a Leon, ele começa uma busca incansável por vingança, e quer se vingar de todos os dragões vivos, e no caminho encontra mais companheiros, e eles acabam morrendo também. Então ele decide seguir a vida dele sozinho, lutando até o limite, e aparece o velho que tava mostrando o passado dele pro Ragnar, e por essa busca atrás de poder, ele só queria uma chance de morrer, e fala pro Ragnar que ele é o Ragnar do futuro, e o Ragnar fica espantado por ver que o seu futuro, e o Ragnar do futuro fala que sente nojo dele, que idolatrava uma garotinha como uma heroína, e sugou ela, e falou que se ele se importasse tanto com ela, ele teria que ter se tornado mais forte que todos para poder proteger ela, e fala que agora ele é o mais forte de todos, mas que agora não sobrou ninguém para ele poder proteger, e fica sem entender o porquê ele se tornou tão forte. O Ragnar levanta e fala que se ele não vê mais sentido nisso, ele pede toda a força dele do futuro para poder proteger todos que ele ama no seu passado. Então ele do futuro enfia uma espada nele do passado e ele começa a se contorcer de dor. E o velho começa a dar todo o poder dele pro Ragnar. A Leon já estava cansada, quase morrendo, e o dragão superior elogia ela e fala que ela também é forte. E ela pergunta se ele era um deus dragão. Ele fica puto e começa a atacar a Leon. Ele fala que é um dragão superior e que é mais humilde do que os humanos. E fala que a cidade só tá sendo atacada porque o deus dragão gosta de comer na pastelaria da cidade do lado. E ela foi roubada. E com raiva, ele ordenou destruir toda a cidade. E quando ele ia matar a Leon, ele sente que algo estava vindo e percebe que todos os dragões que estavam ali perto foram todos congelados. E aparece o Ragnar, que só de levantar a mão já tá derrotando os dragões, que vão pra cima dele. E o Ragnar lutou durante 10 anos incansavelmente, até ele se fundir com a sua espada de prata e começou a controlar a prata, até atingir a forma de batalha definitiva. O dragão superior já se treme todo e se transforma em um dragão. O Ragnar só levanta o braço e derrota ele. Depois ele corre para abraçar a Leon e começa a chorar. E ela fala que tá viva e falou que dá para perceber o quanto o Ragnar se esforçou. O Ragnar fala que quem se esforçou de verdade não foi ele e que ele não tava mais ali. E ela agradece ao Ragnar. Depois daquele dia, mais 7 cidades foram totalmente destruídas. O Ragnar acorda mais uma vez e fica feliz pela Leon estar viva. Em seguida aparece o número 2 e pergunta ao Ragnar o que ele pretende fazer agora, e fala que o melhor seria deixar o país e que o Rei Dragão exigiu que destruíssem todo o país. O 2 pergunta se ele realmente é o Ragnar, porque o Ragnar que ele conhece não tinha nenhum talento e nem inteligência, e pergunta o que aconteceu. E o Ragnar acaba dormindo de novo. E tem mais um tremor, e aparece uma floresta em frente à cidade, e essa floresta começa a atacar toda a cidade e a Leon vai lá ver. Bom rapaziada, esse foi o primeiro episódio de Ragnar Crimson. Valeu por assistir rapaziada, se ficou até aqui se inscreve e deixa o like. Desde já muito obrigado por tudo, valeu, falou!